Fala galerinha, tudo bem? Olha só, sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives aqui dentro do Descomplique. Afinal de contas, o canal Descomplique Estética foi feito para você, para tentar deixar muito mais fácil esse universo da estética, da saúde e também da ozonoterapia. São vários temas, são vários tópicos e ó, a gente coloca aqui o que vocês pedem pra gente no chat, nas mensagens, nos grupos de conteúdo. Portanto, lembre-se, se o Descomplique é para você, criatura, fala com a gente, manda mensagem, entre em contato. Aliás, para a gente ter essa coisa bem próxima, já lembra, faz já que senão você vai esquecer. Já curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para você poder receber todas as notificações do que acontece de novidades aqui dentro do nosso Descomplica Estética. Belezinha, galera? Então, ó, vai fazer tudo isso. Seguinte, entraram muitas perguntas, muitas perguntas, querendo entender um pouquinho mais sobre o seguinte. Rafa, realmente existe algum embasamento, alguma fonte, ou o pessoal apertou aí uns nervoso e começou a sair injetando ozônio para tratamento de gordura localizada, mas tratar gordura localizada com ozônio, será que realmente dá certo? Como entrou muita dúvida em relação a isso, acho que o pessoal engordou na pandemia e tá querendo eliminar as gordurinhas. Eu decidi preparar um conteúdo complementar aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é a gordura localizada, por que é tão importante a gente entender isso, inclusive para o suporte de saúde para o nosso paciente dentro desse nosso universo da saúde estética. E se sim, se a ozonoterapia pode te ajudar a chegar lá de forma mais fácil, de forma mais assertiva, dando suporte para tudo que você precisa. Beleza? Qualquer coisa, vai tendo sacada, ficou dúvida, vai jogando no chat. Ah, você só consegue escrever no chat se você está inscrito no canal, então já se inscreve. Bora começar, galera, porque a gente precisa entender um pouquinho mais a fundo. Afinal de contas, o que é essa história de gordura? Ah, Rafa, não tenho gordura sobrando, não. Eu tenho ossos largos. Mentira! Seu osso não é largo, não, viu? Sua boca que é. É. Você tá comendo aquém da conta. Realmente existe uma relação de cintura óssea, ou seja, ossos de maior densidade, ossos com maior diâmetro. Mas esse diâmetro, pessoal, ele é mínimo para realmente a gente conseguir ter um impacto tão grande na superfície cutânea. Principalmente quando se correlaciona que essa superfície cutânea apresenta partes arredondadas, avolumadas, pregamentos em relação onde não deveriam estar. O nosso organismo, ele não foi feito para armazenar um excesso de gordura. Ele ainda pensa que você vive lá na caverna, você sabia disso? É, ele pensa assim. Por quê? Lá na época da caverna, quando você saía para caçar um mamute por aí, o seu corpo pensava, meu Deus do céu, não sei se hoje vai ter mamute, se não vai ter mamute, se vai ter um tigre dente de sabre no meio do caminho, se eu vou ter que correr do tiranossauro, o que eu vou fazer aí no meio da história? É melhor a minha célula de gordura aprender a tentar guardar o máximo de energia possível e liberar só o mínimo necessário. E foi justamente isso que o seu organismo aprendeu a fazer. Ele criou uma célula funcional de armazenamento de gordura e que não gosta de liberar essa gordura, que é o seu adipócito. Ou seja, o seu adipócito ainda pensa que está lá na era das cavernas, mas você não está não. Talvez você esteja aí, inclusive, vendo essa nossa live, esse conteúdo todo, com alguma coisa ser mandado para dentro, né não? É, tá favorecendo a vida desse nosso adipócito, que eu sei. E o que que acontece? Se você tem todo esse excesso, galera, todo esse excesso não vai corroborar o algo bom, não. Não. Vai dar ruim no meio da história. E que ruim que é esse, Rafa? Por que que a gente precisa começar a ponderar um pouquinho todos esses pontos de informação, o quanto que a gente coloca, o quanto que a gente não coloca? É, pensando obviamente na segurança, na eficácia e, claro, no benefício estético que a gente possa ter aí com a melhora dos contornos corporais, não é?
Para então entender isso daqui o tiquito melhor. Por quê? O nosso corpo pensa desse jeito. Você ainda tá na idade das pedras, tá? Só que se você tá na idade das pedras, qual que é o grande problema aí dessa história? Se você começar, olha só, a armazenar mais, ou seja, se você colocar mais energia para dentro do que você consome, você acumula. O corpo desenvolveu uma célula funcional para isso, que é o nosso adipócito. E não vai deixar essa célula aí ao acaso e também não vai deixar essa gordura ficar girando sem ter um controle, não. Ele vai fazer o quê? Todo excesso de energia, seja de fonte de entrada de gordura direta ou que será convertido em gordura por alguma rota metabólica do nosso organismo, vai para lá dentro do nosso adipócito. Vai para lá dentro dessa célula e reserva energia. E quando a gente tem um excesso disso, o corpo não estava preparado. O corpo não nasceu. Eita pegadeira! O corpo não nasceu para isso. Então esse excesso de gordura no tecido adipostário começa a gerar um monte de desordem metabólica no nosso organismo. Inversão hormonal, taxas inflamatórias exacerbadas, estresse, dificuldade de oxigenação, perfusão, síndromes metabólica e por aí vai, tá? Ou seja, a obesidade é um fator que acaba sendo uma predisposição para as várias doenças correlacionadas a ela, ou mesmo pode intensificar, agravar algumas outras doenças por conta dessa desordem metabólica que é induzida por ela, tá? Rafa, mas eu sou hoje, tô assim, não tô no peso ideal, tô um pouquinho acima, mas sou gordo e saudável, sabe? Fiz meus exames de sangue, tudo isso. Galera, desculpa, choque de realidade, né? Não, tá? Você está, na verdade, um gordinho estável. A gente não entendeu ainda a longo prazo, o quanto dessas inflamações subclínicas poderão gerar ou poderão influenciar o desenvolvimento de patologias no futuro. O corpo não foi feito para estar em sobrepeso, o corpo não foi feito para estar em obesidade. O corpo foi feito para estar no peso normal. E é em cima disso que a gente tem que começar a pautar todas as nossas regras, as nossas informações e tudo que acontece aí dentro do nosso organismo. Por quê? O corpo, estrategicamente, ele fez com que esse nosso tecido adipostário, ele evoluísse, ele conseguisse criar condições fundamentais de trabalho, tanto é que existem diferentes tipos de adipócito atendendo o nosso organismo. Como assim, diferentes tipos de adipócito? Ué, quando você está na sua fase de desenvolvimento, sei lá, pirralhinho, você tem aqui as suas células mesenquimais, elas vão se diferenciar, tá certo? Quando você está no período de desenvolvimento, ela tem a tendência de migração para um lado. Quando ela já se desenvolveu e você precisa, na verdade, acumular excessos, ela tem tendência de migrar para outro lado. Quando você está na fase do seu desenvolvimento corporal, fase de gestação, primeiros anos de vida, esse seu pré-adipócito aqui, ele vai evoluir no chamado tecido adipostário marrom. O tecido adipostário marrom ele tem uma característica histológica bem marcante. Não é porque é só marrom, não. Ele ganha essa classificação e coloração por conta do excesso de mitocôndrias, ou um grande número, não precisa nem ser excesso de mitocôndrias, que tem lá no seu citoplasma. Esse elemento, essa organela aqui, a mitocôndria, é a nossa fábrica de produção de energia. A criança está em fase de desenvolvimento, então ela precisa de muita biossíntese de adenosina trifosfato, ATP, para fazer o corpo crescer, para fazer as taxas metabólicas funcionar. Então, essa gordurinha marrom, bem simploriamente falando, é uma gordura que queima gordura. Ela armazena sim, só que ela já armazena próximo da fábrica de produção de energia, que vai utilizar essa própria gordura armazenada para conseguir fazer produção energética. Só que essa gordura, pessoal, ou ela morre, a tristeza, viu? Podia ficar presente no resto das nossas vidas. Mas não. Essa criatura ou ela morre, ou você começa a ter conversão para essa outra série de gordura aqui, ó. O tecido adipostário branco. Cai o número total de mitocôndrias,
diminui o citoplasma e taxa metabólica ativa, e vocês observam aqui a presença de um grande vacúolo que se forma para acumular uma maior quantidade de gordura nessa gotícula lipídica dentro dele. De maneira que esse tecido adipostário branco aqui, ele tem baixíssima capacidade de produzir energia. Ou seja, ele dificilmente vai consumir essa gordura que foi depositada aqui dentro. E ele vai tentar depositar o máximo de gordura possível e imaginário. Portanto, ao longo disso, ele pode se desenvolver esse tecido de duas formas. Ou ele se desenvolve em tamanho, ele sofre uma hipertrofia, ou é tanta gordura que alguns pré-adipócitos se diferenciarão em tecido adipostário branco e você tem aqui uma hiperplasia. Geralmente nas nossas fases de desenvolvimento, com correlação hormonal, no chamado estirão do crescimento, aí nessa média de 10 anos, em torno disso, que é quando começam os hormônios, tanto estrogênicos quanto testosterona a trabalhar, na mulher, principalmente por conta dos estrogênicos, a gente tem bastante desenvolvimento por hiperplasia, ou seja, cresce o número total de células que tem de gordura no nosso corpo para favorecer o armazenamento e nem tanto de hipertrofia. A hipertrofia é muito mais comum de acontecer nos anos futuros, na fase adulta. Só que, óbvio, se acabou o espaço funcional para hipertrofia, ele vai aumentando o número total de células. E esse número total de células aumentando é muito mais comum de acontecer na gordura que se tem no subcutâneo do que na gordura que se tem próximo dos órgãos. Porque dentro de você não tem espaço para crescer. Mas a pelanca aí fora, galera, o pneuzinho catupiry, ele tem bastante espaço para crescer. Então ele se sente à vontade de crescer em tamanho e também crescer em número, o que pode ser péssimo lá na frente para você não ficar num efeito sanfona, não ter excesso de flacidez. E eu ainda vou escrever disso um dia, das cicatrizes da obesidade. Tudo que gera de irregularidade no nosso tegumento e que nem sempre a gente consegue reverter com as técnicas estéticas no futuro, viu? Enfim, Rafa, o ideal seria que não tivesse tanto branco, não é? Tecido adiposário branco, sim. Mas também, se eu tivesse só marrom, eu ia ter que comer feito um louco, né? É. E se eu tivesse o intermediário? Hoje a gente já entende que existe um intermediário. O tecido adipositário bege. Ele apresenta um número maior de mitocôndrias em relação ao tecido adipositário branco, mas menos um total de mitocôndrias inferior ao que se tem no tecido marrom propriamente dito. Esse tecido adipositário bege, ele é um tecido geralmente de transição. Ele está estacionado aqui no estado branco na grande maioria dos casos e ele acaba se tornando um bege. Para quê? Para tentar suprir demanda energética, alguma condição de estresse, em resposta a algum tipo de técnica que foi utilizada. Hoje, grande parte dos estudos no nosso universo da cosmetologia estética, eles focam em como é possível induzir a conversão desse nosso tecido adipostário branco num tecido adipostário marrom. Se vocês entrarem na literatura, inclusive, para entender um pouquinho mais disso, eles vão chamar isso de efeito Brown, ou seja, o efeito de amarronzamento, é que em português fica muito feio, tá? Do tecido branco. Esse efeito Brown é conquistado frente a alguns tipos de técnica térmica, como por exemplo criolipólise, atividades físicas intensas, então como um treino HIIT, recursos alimentares e dietas. Um perfil certo eu posso ter um pouquinho dessa conversão. Contrações musculares intensas sem descanso em nível de tetania ou o que a gente chama de supramáxima, que é o que os reféns andam fazendo hoje em dia. Ou seja, eu consigo pelo menos aumentar o total de células do tecido adipositário bege para favorecer um aumento de consumo de gorduras. Uma vez que a gente não está mais na época das cavernas, não precisa de tanta retenção, tanto armazenamento. Rafa, mas por que essa nossa célula quer guardar? Galera, simples. Seu corpo gasta energia a todo momento.
do sistema nervoso. Se imagina, sistema nervoso, coitado, o açúcar vai ser todo direcionado para ele. Se falta açúcar, ele não sabe trabalhar com outra coisa. Você meio que dá um apagão. Puxa da tomada. E fazer digestão gasta energia. Fazer respiração gasta energia. Fazer sistema imunológico gasta energia. Fazer o coração bombear sangue gasta energia. Então tudo gasta energia. Então ele fica nessa questão. Libera um pouquinho, guarda um pouquinho. Libera um pouquinho, guarda um pouquinho. Só que o grande problema não é o libera um pouquinho, guarda um pouquinho. É quando você dá muita coisa para ele armazenar. Daí a liberação fica toda torta, né, galera? Fica tudo meio esquisito. Os tecidos eles têm uma capacidade realmente de eliminar essa gordura, de consumir energia. Dependendo do grupamento que você tem, do sistema fisiológico, a gente tem aqui uma taxa de consumo energética que pode ser maior ou menor, dependendo de qual for o sistema. Então, olha só, sistema de propulsão cardíaca tem uma boa taxa de consumo calórico, o sistema de filtração renal, o trabalho basal cerebral, a atividade hepática e a própria musculatura. Dependendo do quanto de massa muscular você tem, você vai ter o maior ou menor consumo de calorias. A gordura também, Rafa, se for bege mais ainda, se for branca, isso daqui tende a cair. Então o que a gente tem que entender? O nosso corpo vai ter praticamente todos os recursos aí, tá? O nosso tecido adipositário branco, ele é o que representa a nossa grande maioria. O tecido adipositário marrom é o que a gente vai perdendo e tem poucas regiões aí que ficam remanescentes no nosso corpo, tá certo? Aonde, Rafa? Ah, pescoço, zona axilar, região onde você precisa ter um aquecimento complementar. Olha como que fica pouquinho dele, gente. Cerca de 0,05 gramas. Para cada cerca de 32 gramas. É uma porção ínfima. Cerca de 0,07%, que nem vocês estão vendo aqui. Só que é um consumo. Então, por isso que o efeito Brown ele está sendo interessante, Rafa, nas técnicas. Está sendo interessante porque se eu aumentar esse consumo, e geralmente o efeito Brown acontece quando eu também tenho um estímulo que pode dar uma resposta positiva ao nível mitocondrial muscular, frente aos estímulos seletivos de proteínas desacopladoras, eu tenho músculo consumido mais e agora uma gordura que favorece liberar energia para recuperação. Então esse gasto complementar aí, ele vai favorecer bastante os nossos resultados clínicos, ou muito. Inclusive é tudo que a gente quer nessa vida, né? Por quê? Quando a gente vê esses nossos componentes do nosso gasto energético, e a gente vai dizer que existe um gasto energético basal. Já ouviu falar do metabolismo basal, não é? Então, o que ele é composto? O que faz o nosso metabolismo basal? Condição de vida. Então, a sua taxa metabólica convencional, bater coração, respirar, pensar, não babar, tá certo? O quanto que você tem de metabolismo de recuperação. Então, praticamente, ó, metade desse seu gasto vai ficar aqui focado nesse metabolismo basal. Para eu conseguir ir aquém disso, eu preciso de alguns tipos de mobilização. Ou seja, técnicas, recursos e por aí vai. Alguém que estimule o aumento de consumo de energia. Muitos princípios ativos ou técnicas que acabam induzindo o efeito afterburning, ou seja, você continua queimando depois de um certo tempo, elas ficam colocadas todas dentro de um perfil de indutores de termogênese, ou seja, no nosso corpo, um aumento de produção de energia automaticamente gera um aumento de temperatura. O aumento de temperatura precisa consumir energia, e adivinha de onde vem? Lá da gordurinha. Então, esse nosso efeito termogênico ele pode ser favorecido por alguns tipos de manejos. Pode ser uma termogênese alimentar ou por suplementação, tá? Um extrato de capsiate, pimentinha aí para aumentar a taxa. O nosso crapinho. Ah, então vai aumentando essa questão térmica. Beleza. Posso ter essa ação térmica também por atividade física que é espontânea.
A sua taxa de consumo muscular, aqui a gente não controla muito o que vai fazer, a menos que você tenha esse efeito afterburn que eu comentei com vocês. Onde a gente vai conseguir controlar e dar uma incidência maior nesse gasto é quando a gente tem essa termogênese por atividade física voluntária. Ou seja, você vai forçar o seu organismo a se movimentar para consumir energia. E dependendo do perfil de intensidade, dependendo do perfil de duração, o que, que você tem de proporcionalidade, inclusive essa intensidade e duração aqui, ela é muito importante na hora de você fazer um manejo de atividades, galera, porque não é essa história de alta intensidade e longa duração, nem sempre. Se você tem intensidade com duração muito longa, você na verdade começa a entrar em adaptação fisiológica. Em vez de você gastar as energias rápidas, você começa a tirar quem está gastando energia demais. Então você começa a ter consumo muscular. Nossa ideia é ter intensidade suficiente numa duração pertinente para que eu tenha esse consumo de energia depositada na adipose, tem que comer a musculatura. Aqui, para a gente ter um entendimento mais claro desse paralelo, vamos pensar em corredores. Pensa nos corredores de velocidade, provas curtas distância. Os caras são tudo parrudo, né? Eles trabalham com explosão. Altíssima intensidade, baixa duração. Você daí começa a ter esse consumo das gorduras imediatamente disponibilizadas. E o corredor de longa distância. As provas são o Silvestre da vida. Os nossos quenianos. Ah, tem queniano, paudão. Gente, tem nada, né? Tudo magrelinho lá, porque eles vão consumindo e todas as reservas. E vão, inclusive, falando por estratégia do corpo, falando, esse músculo se crescer vai consumir ainda mais. Esse cara já tá queimando tudo, melhor eu mandar embora o que tem aqui. E eu posso ter impacto. Então, existem vários treinos diferenciados, metodologia de abordagem, para que a gente consiga direcionar realmente para queima de gordura preferencial, poupando o músculo e ainda assim eliminando essa gordura. Então, a gente vai ter, olha a nossa taxa metabólica basal, somando o que tinha lá de cima, que fica de 50% a cerca de 70% do que então a gente vai ter de característica sendo gasta independente da nossa atividade física. A atividade física e esse perfil termogênico, que pode, como eu disse, vir da suplementação, pode vir da orientação nutricional, do manejo e estratégia nutricional que foi traçada pelo nutri ou pelo nutrólogo, somado a uma boa atividade física que planejou essa questão de intensidade, duração e qual é o tecido que você quer fazer mobilização, esses seus extras, pessoal, eles são responsáveis por cerca de 30% desse gasto consumo. Uma das maneiras de você favorecer essa taxa metabólica basal aqui é ter maior massa muscular. E isso está sendo um problema muito grande, porque a nossa população ela está entrando em obesidade. E o obeso, ele tem gordura, mas não necessariamente ele vai ter músculo. E isso acaba sendo um problemão, Rafa. Por quê? Quando a gente pensa na obesidade, e a obesidade cresce, galera, atualmente, olha que coisa incrível, hein? No Brasil, mais de 50% da população, já passamos da metade da nossa população brasileira, está em sobrepeso. Cerca de 20%, um pouquinho mais, já está em obesidade. Vocês pegam o país mais. Amora, você viu quanto que é gente? Vocês pegam o país mais obeso do mundo, Estados Unidos, ele já está batendo na casa de 60% da população em obesidade. Ou seja, de cada 10 cidadãos, 6 estão obesos. E o que, que a gente vê? Um levantamento que o OMS fez é que até 2025, cerca de 25% da população mundial vai entrar em obesidade. Então é um problema, é uma pandemia real que nos atinge hoje. E está em crescimento contínuo, está em crescimento contínuo. Por que, que acontecem então essas irregularidades? Por que, que as estatísticas não são animadoras? Hoje a gente tem um estilo de vida totalmente diferenciado que é muito favorável à obesidade, o sobrepeso. Por quê? A gente tem uma alimentação muito facilitada e inadequada. Produtos industrializados, os fast foods, a gente precisa comer algo rápido porque a sociedade moderna, a sociedade do vamos aproveitar o tempo.
Ah, eu preciso produzir, me lasco todo por causa disso. Só que isso é um problema. Por quê? Você tem impacto fisiológico, impacto psicológico e digo mais, vocês têm impacto social. Por quê? Eu trabalhei já muito com grupos de emagrecimento, pessoal, e a gente via que a obesidade não era só uma doença que acabava acometendo o paciente, acometia a família. Então a gente teve um caso de uma paciente que teve emagrecimento lá, e ela contava que eh, ela não via a filha naquele interesse de levar ela para a escola. Então, por quê? As coleguinhas faziam bullying com ela por conta da mãe. Olha que coisa. Afetou o social. É uma coisa muito pesada a gente falar, mas é verdade. O que a gente tem? Tenta-se hoje favorecer, mas o favorecimento tem que ser na mudança de hábitos, porque uma vez que você está em obesidade, você tem vários problemas. É a questão do constrangimento, você não fica bem em qualquer roupa, você não cabe em qualquer lugar, e ainda existe essa questão do preconceito, tá? Isso pode começar a gerar outras manifestações, como por exemplo o bullying, e vai daí impactar em quadros depressivos, e a desordem metabólica que está acontecendo aqui vai exacerbar ainda mais essa questão do emocional, inclusive por conta da desbiose. Ah, hoje a gente vê assim, a mídia. Mídia é complicada, viu, galera? A mídia, ao mesmo tempo que te faz querer ser a melhor pessoa do mundo, ela te transforma na pior pessoa do mundo. Por quê? Todo mundo tá photoshopado aí nas imagens. Te dá um perfil de impossibilidade de ser aquela pessoa das imagens. E isso te traz uma frustração. E às vezes você compensa isso na alimentação. É uma bola de neve. É uma bola de neve. E a indústria não quer que você pare essa bola de neve porque ela te vende comida. Só que no nosso mundo, é muito importante entender que isso é um fator de risco. Diabetes, hipertensão, problemas ortopédicos, um monte de coisa pode acontecer aí com esse nosso paciente. Então, a obesidade ela vai influenciar em tudo, inclusive no desbalanceio dos nossos hormônios, dos nossos sistemas de defesa. Porque, por exemplo, ó, quando a gente fala da nossa grelina, a grelina ela vai ser responsável pela liberação de GH, ela aumenta o apetite, tá? Ela atua na redução e oxidação das gorduras. Subiu ela, beleza, porque o corpo está precisando de energia, você precisa de sinalização. Quem fala, o boca nervosa? Deu. Esse aqui, ó, a leptina. A leptina, ela tem esses picos de liberação à noite, porque você tem que parar de comer para dormir, né, criatura? E toda vez que você se alimenta e você observa pelo seu sistema fisiológico presença de gorduras ou de elementos que são geradores de energia, você entra em saciedade, tá? Só que a leptina pode cair, ou pior ainda, você pode começar a apresentar a resistência à leptina. Você não fica nunca satisfeito, portanto. Nunca, 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 nunca. E isso vai começando porque vai dando um desbalanceio total. Os seus neuropeptídeos, eles começam, inclusive aqui, quando você perde a mão no processo inflamatório que vem junto, porque você cai a adiponectina, que controla os mediadores inflamatórios. Então você vai só inflamando, 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 inflamando. E isso vai acometendo outros sistemas com doença conjunta. E isso vai fazendo com que os desbalanceios e esse antagonismo da leptina te faz comer ainda mais, aumenta a sua lipogênese, que é o depósito dessa gordura, e como você está inflamado, a inflamação não deixa você fazer a lipólise, você não elimina. E vai acumulando. Aonde? Visceral pode parar um pouquinho, mas no subcutâneo. Então, a gordura ela pode se distribuir, inclusive no que a gente chama de gordura androide, para lá na região abdominal preferencial. Masculino tem muito dessa característica. E o ginoide que acumula na região infraumbilical, quadril, coxas, bumbum. Mais comum a incidência no perfil feminino. O que não quer dizer que eu possa ter uma mulher androide e um homem ginoide. Bem como também posso ter um misto. O fato é que com o crescimento comum,
você vai ter acúmulo na região abdominal, acúmulo na região do quadril, você vai ter um acúmulo generalizado. E isso pode, inclusive, impactar no risco de doença cardíaca. Tanto é que eles vão fazer aqui uma relação quadril-cintura, onde se o homem... Aqui, essas medidas, eles estão até atualizando, coloca mais ou menos como se fosse 102, alguns falam de 98, como um risco de doença cardíaca, a mulher de 80 a 86, as flutuações que a gente está tendo hoje, dependendo dos autores que vocês seguem. Rafa, e esse nosso tecido? Vai só piorando, gente. Você não consegue eliminar, ele começa a se multiplicar, a hiperplasia, e essa inflamação subclínica, por isso que eu falei, a gente não sabe lá na frente o que o gordinho saudável pode gerar para o nosso organismo. Vai gerando gatilhos para outras doenças, resistência insulínica, diabetes do tipo 2, doenças hepáticas. Então, essa fisiopatologia, ela acontece a longo prazo. Essa fisiopatologia, ela vai impactando em todo o nosso sistema de recuperação inflamatório, desbalanceio hormonal, desbalanceio de sistema imunológico e predisposição para outras doenças. A obesidade, ela é um problema gravíssimo. O nosso tecido adipositário, pessoal, a gente já entendeu uma coisa. Ele faz parte do nosso sistema endócrino. Só que quando você deixa ele doente, todo mundo vai ficar doente junto por causa disso. Olha só o que acontece. Esse nosso excesso alimentar vai aumentar aqui o nosso volume do tecido adipositário. Aumenta a característica de inflamação de tecido, os nossos infiltrados vão aumentando, você tem retenção na região e você começa a ter aqui uma condição de estresse, inclusive com possível subida de cortisol, que dificulta ainda mais a eliminação disso, com possível diminuição de adiponectina, que para ainda mais o controle inflamatório e a eliminação disso. Com essas alterações todas da inflamação, você começa a ter as suas citocinas, as suas adipocinas totalmente doidas. O que acontece? Cai o regulador que diminui a proliferação da gordura. Aumenta o fator inflamatório sistêmico. Aumenta, deveria aumentar, né? Você perde a questão da manutenção com a leptina. Você instala processos inflamatórios a longo prazo, inclusive indutores de processo apoptótico por TNF-alfa. Isso daqui, galera, vai impactar. Seu gasto energético cai, claro. Sua vontade de comer aumenta. Sua produção de glicose hepática e estresse fisiológico sistêmico, inclusive com glicação não enzimática, sobe. O balanço que você tem, então, dessa nossa captação de glicose cai, então ela fica na circulação estragando os vários sistemas. O paciente que apresenta a glicose muito alta, ele está com alto índice glicêmico. Você diminui essa oxidação dos ácidos graxos, porque esse tecido aqui não vai querer fazer lipólise nunca. Então esse músculo, ele fica inflamado, ele não consegue fazer o trabalho dele, esse fígado fica estressado, ele tenta acabar retendo muito mais elementos e pode sofrer inclusive de impacto de processos que vão gerar uma lesão por conta da gordura nesse fígado. E você está na síndrome metabólica. Você precisa ter pelo menos 3 elementos para você dizer que você está na síndrome metabólica, tá, galera? 3 sinalizadores dessa ação de disrupção geral. Resumidamente, vocês vão ter impacto neuromotor, neurológico, neuromotor porque a articulação fica totalmente irregular, psicossocial, dificuldade respiratória, problemas múltiplos cardiovasculares, problemas intestinais que inclusive reforçam os problemas neurológicos e psicossociais. Vai ter um estresse renal, seu sistema endócrino vai, não vou falar nem pro saco porque ele também dá impotência. Caiu libido. E seu músculo esquelético, galera, entra aí em falência. O osso não tem mais boa qualidade, o músculo não tem boa qualidade, você fica todo frouxo, as articulações perdem balanceamento. Lidar com gordura é importante. Técnicas que conseguem fazer isso de maneira mais sutil e sem gerar riscos
É bom. Então, como que a gente vai fazer para eliminar essa gordura? E vocês viram que eu escrevi aqui eliminar, né? Não queira perder gordura não, porque vai que você acha. Então a gente vai querer sim eliminar essa gordura. E para essa eliminação acontecer, a gente vai ter que identificar onde que eu quero eliminar, o quanto que tenho que eliminar, o que que é normal, o que que não é. E principalmente, qual é a gordura alvo do seu tratamento. Por quê? Lembra que a gordura pode estar abaixo lá do músculo junto dos órgãos, gordura visceral, e pode estar acima dos músculos no subcutâneo. A gordura, pessoal, de característica visceral, geralmente as nossas técnicas estéticas, de forma direta, pelo menos hoje com o efeito Brau, a gente até está dizendo que eu consigo influenciar ela. Mas geralmente gordura visceral demanda de técnicas e recursos que geram respostas sistêmicas. Aqueles manejos termológicos induzidos e controlados que a gente falou lá atrás, tá? Os treinamentos funcionais, atividade física, as dietas e o aumento da taxa de metabolismo basal como um todo. Eles vão começar a consumir essa gordura aqui. Essa gordura aqui a gente consegue até eliminar mais fácil do que essa daqui. Essa desgraça aqui, gente, porque ela sofre bastante hiperplasia, às vezes ela fica tudo retida aí. Então até murcha aqui embaixo, só que fica um volume muito grande aqui, ou tem a flacidez junto, né? Então você tem uma pele mole com peso e acaba despencando tudo. Essa gordura aqui também vai precisar de uma abordagem local. Rafa, as sistêmicas melhoram ela? Sim. A longo prazo, porque as atividades sistêmicas vão dar resposta muito mais rápida para as gorduras viscerais. Para algumas gorduras subcutâneas, sim. Para todas, longo prazo, tá? Regularidade, constância é o que vai chegar lá. E essas gorduras, Rafa, o que, que eu posso induzir nelas? Bem, uma metodologia que vai ser induzida tanto na gordura visceral quanto na gordura subcutânea, inclusive na gordura visceral, espera-se que só consigamos fazer esse tipo de indução. Porque esse tipo, vocês vão ver que tem dois que dá pra gente eliminar a gordura. E o segundo a gente ainda não entendeu se tem controle ou não. Então vamos pela via de segurança. Rafa, sistêmico. Ozônio faz sistêmico? Faz. Ozônio dá ativação de metabolismo basal? Dá. Então quer dizer que a via sistêmica por ativação de metabolismo basal, aumento da capacidade oxigenativa e, portanto, de termogênese, vai aumentar o consumo dessa gordura? Tá gostando que você já tá captando a mensagem, tá captando a mensagem. Faz isso mesmo que tá indo bem, tá? Qual que então é essa nossa via preferencial? Lipólise! É o que a gente vai trabalhar muito na estética. O quê? Com os nossos nutracêuticos, com os nossos cosmecêuticos, com os nossos nutracêuticos, com as nossas técnicas estéticas, com os nossos recursos manuais, com os equipamentos. Pode fazer oração, tá, gente? Com fé tudo vai melhor. Vou fazer então a lipólise. Resumidamente, o que lipólise é? Aquela gordura que estava lá dentro, no formato não metabolizável, ou seja, de triglicérides, ela vai ser liberada em ácido graxo para que o seu organismo consiga fazer biossíntese de ATP, consumir esse ácido graxo como substrato energético. Esses ácidos graxos, então, ou eles podem realmente sofrer processo completinho, e daí ele é eliminado pelas vias de excreção convencional, ou se eu só fiz uma liberação inicial e não consegui consumir, o corpo não é besta, né? Ele vai falar, eu vou deixar aí ácido graxo, que eu sei que energia dando sopa. Vem cá, deixa eu te reesterificar aqui como triglicéride de novo e te colocar para dentro do adipócito. Então a gente quer preferencialmente que a rota vá só por aqui, hein, galera? Vá só por essa via. E como que essa via acontece? Bem, esse é o nosso adipócito, tá? O adipócito, galera, né, nessa imagem não tem, mas vocês vão pensar que ele tem três receptores principais aqui em cima, tá? Beta receptor, que é esse aqui, mas ele tem dois inimigos, o receptor alfa e o NY. Por que dois inimigos? Olha a sacanagem. Esse cara aqui é o cara que inicia a cadeia lipolítica. Os outros dois são os que param a cadeia lipolítica. Você tem mais sinalizadores para te bloquear do que realmente para fazer você queimar.
Quando você tem esse estímulo aqui direto, você vai fazer uma ativação de uma rota metabólica, onde a ideia é pegar aquele triglicéride e disponibilizar ele no formato de ácido graxo. Você gasta energia, inclusive, para fazer isso, tá? E a partir do momento que você tem esse ácido graxo, se ele entrar na cadeia de beta-oxidação, se ele achar uma mitocôndria bem disposta aí no meio do caminho, que não precisa ser só no adipócito não, tá? Existem algumas lipases aqui que promovem o esvaziamento do adipócito para ter essa liberação de ácido graxo para que ele consiga encontrar outros grupamentos. Rafa, e esse processo então é da lipólise, beleza. É o primeiro processo que você disse, mas nesse processo o adipócito continua lá, né? Sim, a gente precisa tomar cuidado, porque esse sem vergonha tá aqui, galera. Esse sem vergonha tá aí, ó, esperando. Se você der sopa, aliás, se der sopa ele não vai engordar muito, mas se der bolo, se der coxinha, se você der tranqueira, um bolo aí de gorduras, de excesso de carboidrato, baixo índice glicêmico, aliás, alto índice glicêmico, né? Ele vai voltar a acumular. Então, é uma estratégia? Sim. É a única? Não. Se esse tecido ele já sofreu o processo de hiperplasia, o mundo ideal seria se a gente conseguisse eliminar parte do excesso dessas células, não é? E aí entra o nosso segundo processo. A chamada indução apoptótica. O que é apoptose mesmo, galera? É a morte celular programada. Então, olha o detalhe. Se é uma morte celular programada, é um mecanismo ordenado, progressivo, aonde essa célula abandona o organismo. E o próprio organismo dá conta de fazer a eliminação dela sem gerar nenhum estresse. Ação inflamatória complementar faz parte do processo, tá? Células nascem, células morrem, corpo limpa as que morrem para ter outras que vêm no local. Então, esses sinalizadores internos, tá? Principalmente os TNF-alfas, que é o fator de necrose tumoral, ele precisa ser estimulado. Então, a gente precisa ter alguma lesão. Lesão de membrana, lesão de parte interna citoplasmática, algum sinalizador de lesão que seja interpretado pelo núcleo para aumentar bastante a expressão desse TNF-alfa. Mas tem que ser um aumentar, gente, assim, o suficiente para induzir a apoptose e não o suficiente para deixar seu sistema imunológico de defesa louco, porque se ele começar também a abrir aqui, estimular a NF beta, a gente começa a ter uns outros problemas, tem outros infiltrados, vixe. Então, não é qualquer inflamação, é uma inflamação muito bem direcionada, é uma inflamação que realmente é controlada. Por quê? Eu quero que aos pouquinhos esse sinalizador fale para a célula, fia, deu. Ela vai falar, beleza, então eu vou começar a recolher minhas coisinhas. E ela vai recolhendo. Então ela vai eliminando gradativamente, ó, por bolhas citoplasmáticas que se formam, corpos apoptóticos e vão ser fagocitados pelo nosso sistema de defesa. Então os fagócitos vão dar conta de fazer a limpeza dessas células todas. Isso vai eliminando as células aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, mas de forma contínua. O que eu tenho que tomar um cuidado muito grande? Porque a apoptose é um algo controlado, modulado e interessante. Rafa, mas morte celular não é necrose? Também. Mas necrose não é uma coisa bem assim controlada, galera. Porque na necrose eu tenho um problema. A célula sofreu um trauma tão grande, tão grande, tão grande, que ela não conseguiu fazer toda aquela programação certinha de ir soltando os corpos apoptóticos. Não. Ela tá uma zona, ela tá uma bagunça total. Ela sofre uma tumefação. Dentro dela tem vesículas com lisossomas. E esses lisossomas começam a fazer uma autofagia, degranula no citoplasma, ela vai se comendo toda por dentro. E essa célula pode meio que assim, ó, pum, estourar. Tem corpo apoptótico lançando material para tudo que é canto, nos tecidos, agredindo outros tecidos. Então a necrose não é legal, essa morte não é controlada, essa morte não é programada, essa morte não é realmente desejada, pelo menos não para as nossas práticas estéticas, tá? Então a nossa ideia é tentar ou trabalhar por lipólise ou trabalhar por indução apoptótica. Lipólise a gente já falou que no nível com ozônio,
Esse aumento do metabolismo basal, as vias sistêmicas, né? Vão favorecer tanto a gordura visceral quanto a gordura local. Obviamente que a visceral vai ter que ser por via sistêmica para ação preferencial, mas às vezes a local não é o suficiente. Eu tenho que dar uma abordagem local. Sim, um complemento. Ação de técnica de tudo. E como que ficou o ozônio nessa no complemento do local, Rafa? Existem várias escolas, várias metodologias, vários disso, de tudo. Eu gosto de seguir bastante esse preceito aqui, tá, galera? É o que eu coloco nas nossas práticas clínicas na clínica, o que eu ensino meus alunos nos cursos, e é o que eu vejo um resultado clínico seguro e eficaz. Eu deixei esse artigo aí para vocês no QR Code. Qualquer coisa é só bater o celular que ele vai direcionar para o link para vocês conseguirem ler ele na íntegra. E ele fez uma exposição do tecido adipositário a diferentes concentrações do ozônio, baixa, média e alta. E o que ele conseguiu ver? Que, dependendo da concentração, a resposta é concentração dependente. Dependendo da concentração, eu posso ter favorecimento do desenvolvimento do tecido adipositário, ou seja, adipogênese. Eu posso ter um aumento da taxa de metabolismo basal com o consumo dessas gorduras, uma lipólise. Ou eu posso instalar uma lesão que gera sinalizadores celulares indutores do processo apoptótico. Então o ozônio consegue te dar gordura, murchar sua célula ou diminuir o número total de células por apoptose. Ele vai ser o nosso estudo de referência. A indução apoptótica nesse estudo foi feito a qual concentração, Rafa? A 20. Então, é a concentração que eu gosto de trabalhar a gordura localizada de resposta local para indução apoptótica e diminuição de massa total. E esta é a dica para vocês, tá certo? Pelo menos de hoje, porque o sistêmico tem muita coisa para te detalhar, então não dá para abrir muito assim. Rafa, mas eu já ouvi fazer assim. Eu já ouvi fazer assado. Eu já ouvi fazer de tanta gente. Ah, meu pai do céu. E daí eu fico assim, ó. Veja as coisas que me chegam e falo, galera do céu, eu não tô acreditando. Eu tô infartando igual a Hermine aí, perdi pedaço da visão. Do bordo. Ah, fião. Não inventa. Faz o seguro, faz o que está publicado, porque ele já é eficaz e te dá bons resultados, tá certo? E resultados rapidíssimos. Os nossos grupos de acompanhamento de redução de gordura localizada, a gente às vezes consegue até 3 vezes de resultado mais rápido em comparação com algumas outras técnicas tradicionais. Então vale muito a pena, hein, galera? Vale muito a pena. E aí, deu para esclarecer um pouquinho essa história de gordura localizada, gordura, obesidade, disfunções e como o ozônio também pode te auxiliar? Rafa, mas você falou até que pouco de ozônio perto do todo. Claro, o ozônio é um meio para você reverter o problema. Para o ozônio ter uma boa eficácia, você tem que entender a desordem. Portanto, a desordem é o ponto maior de entendimento. A prática vai resolver a desordem. Se você entendeu a desordem, não precisa repetir isso de novo quando a gente fala de ozônio. Tá legal? Vale a pena investir nesse mundo ozonizado, viu, galera? Eu sou bem categórico. Estou na estética há mais de 16 anos e nunca vi nada como o ozônio. Tenho certeza que você também vai gostar. E aí, deu para render? Se não, faz o seguinte, manda mensagem, coloca aí no chat. Lembra que você tem que estar inscrito no nosso canal para você conseguir fazer as publicações no chat e interagir nas nossas lives, tá certo? Então já faz sua inscrição. Ah, indica! Achou legal a explicação, o jeito de entender essa disfunção hormonal, tudo? Pode compartilhar a live também, galera. Compartilha aí pros coleguinhas, compartilha aí no grupo da família, no grupo. Não é nude, você pode compartilhar com Deus e o mundo, tá certo? Já lembra de dar o like nesse vídeo e também deixar o sininho para que todas as notificações cheguem para você, tá certo? Afinal de contas, o Descomplique está aqui para descomplicar esse mundo da estética e da saúde e também da ozonioterapia para você. Galerinha, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aparição.